Olá, tudo certo? Vamos para mais um resumo. O resumo dessa vez é o texto AFE, Atividades Físicas e Esportivas, Desenvolvimento Humano e Esporte de Alto Rendimento, de Larissa Rafaela Galati. Esse é um texto que faz parte do Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano do Brasil. Movimento é vida, atividades físicas e esportivas para todas as pessoas. Ok? Então vamos para a introdução. Esporte de alto rendimento é praticado segundo leis e normas nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país e estas com as de outras nações. O Ministério do Esporte, hoje em dia, não tem mais o Ministério do Esporte. Ele transformou-se numa Secretaria Especial do Esporte dentro do Ministério da Cidadania. É que esse texto foi feito em 2017, ok? Então, o Ministério do Esporte é o principal órgão governamental propondo leis, designando projetos e implementando programas em nível nacional, sendo composto por 4 secretarias. O principal órgão não governamental é o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, que rege as confederações nacionais, as quais são filiadas às federações estaduais. No caso do esporte de alto rendimento paralímpico, o COB é substituído pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. É, exatamente dessa forma, é falado paralímpico, porque olímpico, Olimpíada, é um termo que possui direitos autorais, então, para não correr o risco de ter problema nessa área, é utilizado paralímpico, mesmo que gramaticalmente não seja o mais adequado. As modalidades não olímpicas normalmente são geridas por suas confederações. Os clubes estão nessa base e formam os atletas e manifestam o esporte de alto rendimento, ao lado das prefeituras, projetos sociais e outras entidades, por exemplo, o SESI. Aqui está um organograma do esporte brasileiro. Tem as instituições governamentais e as não governamentais. E também os níveis, né? Nível federal, estadual, municipal e nível local. Então perceba que lá na base é realmente onde acontece e onde se manifesta o esporte de alto rendimento. Apesar de estar no organograma lá embaixo, ela é a parte mais importante. No Comitê Olímpico Internacional estão vinculados 206 países e ao Comitê Paralímpico Internacional estão vinculados 177 países. Algumas federações internacionais, como as de futebol e atletismo, possuem mais filiados. A forte estrutura burocrática no refinamento do esporte moderno causa desconfiança em relação à possibilidade de desenvolvimento humano a partir dessas manifestações. Por causa da premiação dos melhores, muitos excessos são cometidos no EAR. EAR, entenda esporte de alto rendimento. Doping, especialização precoce, coisificação de jovens e adultos comercializados no mercado esportivo, utilização do esporte como propaganda político-partidária, etc. Mas o EAR não traz apenas os problemas listados. Segundo a ONU, o esporte é importante para a ampliação de repertório de direitos e para fomentar atitudes e comportamentos relacionados à igualdade de gênero, promoção da inclusão e superação de todas as formas de discriminação. Enfim, o EAR contribui para o desenvolvimento humano, ou seja, ajuda na capacidade de realização do ser humano, um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham a capacidade e oportunidades para ser aquilo que elas desejam ser. O atleta é mais que um produto, ele é um agente social único, alimentado também por motivações extrínsecas e intrínsecas, como o desafio, o desequilíbrio, a imprevisibilidade, buscando a superação. Subitem 1. Primeiro tempo, sobre o esporte e o alto rendimento. O esporte moderno se desenhou na Inglaterra pós-Revolução Industrial, resultado do entrelaçamento de ações internacionais de diferentes grupos independentes. Ao longo do século XX, o fenômeno consolidou-se e fortaleceu-se como espetáculo. Em seu percurso, o esporte moderno foi marcado por 7 características. 1. Secularidade, ou seja, os atletas não estão mais vinculados aos deuses. 2. Igualdade. 3. Especialização. 4. Racionalização. 5. Burocracia. 6. Qualificação. E 7. Presença de recordes. Eu gosto de colocar em ordem alfabética para lembrar com uma maior facilidade. Então, colocando assim em ordem, fica burocracia, especialização, igualdade, presença de recordes, qualificação, racionalização e secularidade. Okay? Seguindo, as organizações burocráticas, clubes e federações, por meio da racionalização, definiram regras e formas de disputa que oportunizam aos atletas condições igualitárias na busca por resultados em competições altamente especializadas. Mais tarde, Cochrane nos apresenta a ideia de que o esporte se sustenta em 2 eixos paradoxais baseados em A. Poder e performance, uso das capacidades físicas para dominar o adversário em busca da vitória, recordes, hierarquia, etc. E B. Prazer e participação,
ênfase na conexão entre as pessoas e participação por diversão, inclusão, relação entre as pessoas, mesmo que haja competição. A partir desse autor, vimos que o esporte moderno valoriza mais o EAR, é praticado majoritariamente por homens e visa o desempenho-rendimento. Entretanto, já nas 2 últimas décadas do século passado, os dois eixos se fortaleceram, com a expansão de outras formas de convívio com o esporte, como praticante, espectador ou mesmo como consumidor, abrindo espaço para os antes excluídos, como por exemplo as mulheres. A transição para o esporte contemporâneo veio nas 2 últimas décadas do século XX, tendo como marcos a Carta Europeia do Esporte para Todos, em 1975, e a Carta Internacional de Educação Física e o Esporte da Unesco, em 1978. E com essa transição aconteceu a pluralização do esporte, com características como diversificação, transformação e valoração em diversos níveis e múltiplos significados: profissão, lazer, saúde, estética, etc. O esporte profissional busca o rendimento máximo, visando conquistar marcas expressivas, consequentemente conseguindo valorização financeira e social e, claro, atuando com ética. O atleta está sujeito a cargas intensas de treinamento em busca do máximo rendimento, o que pode conduzir a aspectos negativos, como não respeito a individualidades, doping e corrupção. O esporte provoca fascínio, o que leva a uma expansão do seu significado e da sua prática. Ele ganha espectadores e praticantes que buscam possibilidades de lazer e de forma educacional, expandindo para todas as camadas sociais, principalmente aqueles esportes que necessitam menos investimento em materiais e infraestrutura. Pelo seu potencial econômico, o esporte passa a ser alvo de estratégias institucionalizadas para o aumento dos envolvidos, tanto em academias e escolas de esporte, como em projetos de políticas públicas. E esse trabalho envolve uma valorização e destaque para esportes menos conhecidos, como, por exemplo, os chamados esportes radicais, evidenciando seu projeto de expansão para um público cada vez maior, que tem como características a liberdade de expressão, a individualização das práticas e menor formalidade no contato com o esporte. Na esteira da ampliação do público, o EAR Paralímpico ganha destaque. Surgido no final da Segunda Guerra, o esporte paralímpico tinha como objetivo reintegrar as pessoas que contraíram lesões permanentes e desde Seul, 1988, utiliza a mesma cidade e as mesmas instalações dos Jogos Olímpicos. A mídia, que tem papel muito importante nesse processo de expansão do esporte, exerce grande influência na estrutura do esporte, adequando, inclusive, fatores ligados a tempo, espaço e imprevisibilidade, a fim de manter a incerteza, elemento-chave para o esporte continuar sendo fascinante. Ao contrário do que ocorria na década de 1980, onde o esporte tinha um modelo piramidal, com muitos praticantes na base, e um afunilamento, onde aqueles que não virassem atletas de elite deixavam de praticar. O esporte contemporâneo busca gerar negócios, receitas e empreendimentos, sendo vantajoso manter o maior número possível de pessoas envolvidas com o fenômeno. O SPLIS, Sports Policy Factor Leading to International Sporting Success, avalia e compara políticas esportivas internacionais de alto rendimento e indica 9 pilares. 1. Suporte financeiro. 2. Estrutura. 3. Participação no esporte. 4. Identificação e desenvolvimento de talentos. 5. Carreira e pós-carreira atlética. 6. Estrutura de treinamento e competição. 7. Formação e desenvolvimento de treinadores. 8. Participação e organização em competições nacionais e internacionais. 9. Pesquisa científica e inovação. Para buscar entender melhor e compreender esses 9 pilares, procura-se enxergar da seguinte maneira. Primeiro, a intenção é desenvolver o esporte de alto rendimento. O que é necessário? Em primeiro lugar, dinheiro. Depois, com o dinheiro em mãos, monta-se a estrutura. Depois, você agrega as pessoas para participarem desse projeto. Assim que elas começam a participar, identifica-se e desenvolve esses talentos. Desenvolvendo esse talento, vai criar uma carreira. E aí nesse pilar está a carreira e pós-carreira. Depois de uma carreira iniciada, busca-se melhorar a estrutura de treinamento. E, para que as coisas continuem se desenvolvendo, é preciso preparar e capacitar treinadores esportivos. Depois disso, começa-se a participar de competições nacionais e internacionais. E, para que tudo continue caminhando na busca pela excelência, desenvolve-se a pesquisa e inovação. Ok? Esses pilares partem de elementos de entrada, suporte financeiro, política pública integrada e esportes de participação, e vão se combinando até o elemento de saída, que é o esporte de alto rendimento. Figura aqui, modelo do SPLIS, que é o modelo teórico dos 9 pilares da estrutura esportiva. Então tem os elementos de entrada e também tem os elementos de saída, culminando lá na ponta com o EAR. Vamos então seguindo.
Como vimos, o EAR influencia em todas as etapas e todos os tipos de esporte. O esporte participação é uma base importante para o EAR, pois os atletas de elite são poucos, por isso o suporte social é fundamental. Assim como o esporte educacional é importante, seja para atletas de elite ou não, buscando fazer com que as pessoas não percam a sua humanidade. Terminado aqui o primeiro tempo, vamos para o segundo tempo. 2. Indicativos sobre o esporte de alto rendimento no Brasil. A pesquisa do SPLIS no Brasil levou em consideração a política do esporte para o alto rendimento, levantamento de documentos oficiais e clima ambiente para o esporte de alto rendimento, entrevista com atletas, treinadores e também dirigentes. Na entrevista com os atletas, constatou-se que eles praticaram sua modalidade pela primeira vez aos 14 anos e decidiram se dedicar a essa modalidade atual aos 17 anos, isso em média, mostrando que a especialização precoce não é o caminho. Ainda viu que 18% tem ensino superior completo e 40% incompleto, evidenciando que o esporte de alto rendimento nas modalidades olímpicas atrai e é mais acessível a pessoas de maior escolaridade que a média nacional, ou facilita que essas pessoas tenham acesso ao ensino superior. Com relação aos atletas olímpicos, a distribuição por sexo é 55% homens e 45% mulheres, aproximando muito com a média internacional do SPLIS. A concentração de atletas de nível internacional está no Sudeste, especialmente em São Paulo, com municípios se destacando em instalações, programas, atletas e competições de esporte de alto rendimento. No Brasil, não há modelos de prestação de contas nos estados e municípios, dificultando o colhimento de informações referentes ao financiamento esportivo. As fontes de recursos no Brasil vêm de diversas partes: verbas públicas, arrecadação de impostos, loterias, empresas estatais e patrocínios. Bastos et al., em 2015, analisam que há recursos financeiros no esporte de alto rendimento, mas não foram encontrados indicativos de uma política para centralizá-lo, organizá-lo ou até mesmo distribuí-lo. Nos estados, o percentual das despesas com relação à despesa total fica abaixo de 0,1%. É desse percentual que sai o recurso para o EAR, sendo que o governo não investe em federações, ligas e clubes, tendo apenas algumas ações pontuais de cooperação ou convênio, e isso em alguns poucos estados. No Brasil, o financiamento estatal no EAR é determinante. É possível ver diversas confederações importantes com patrocínios masters de empresas como o Banco do Brasil, Correios e Petrobras. E é característica do Brasil investir mais no EAR que em outras manifestações, como esporte educacional e o de participação. E mesmo na década de 1990, com a política do esporte para todos, é ainda no EAR que se centram os investimentos, com claro favorecimento ao futebol. Além do investimento, há algumas facilidades e favorecimentos na legislação, principalmente quanto à responsabilidade fiscal de clubes e de dirigentes. Sobre a organização e estrutura política para o esporte, as ações de governança e organização de políticas para o EAR são conduzidas pelo COB e pelo Ministério dos Esportes. Lembra, agora é Secretaria Especial de Esporte. Mas não há coordenação entre elas, com algumas ações, inclusive, se sobrepondo. No âmbito regional, também é desse jeito, pois as federações estaduais pouco se articulam com as secretarias estaduais. Sem contar que os secretários são escolhidos mais por politicagem do que por critérios técnicos, e são essas secretarias que distribuem os recursos disponíveis para o EAR. Sobre os atletas, há apenas 2 estados que possuem programa de Bolsa Atleta, e é uma característica do EAR no Brasil. E o atleta, ele tem pouco engajamento e participação nas políticas para o esporte, assim como em avaliações pós-implementação de planos de política esportiva. Quanto às instalações para o EAR, elas devem atender às especificações internacionais, podendo assim serem determinadas centros esportivos. Além disso, devem contar com serviços esportivos e médicos, hotelaria e estrutura para vida social e cultural, facilidade de acesso e gestão própria. No Brasil, a estrutura organizacional se dá nos âmbitos municipal, estadual e federal. O ponto positivo levantado pelo SPLIS é que há centro de treinamento em todos os estados. O ponto negativo é a insuficiente estrutura humana trabalhando nesses espaços. Além disso, verificou-se a falta de equipamentos de excelência e carência de pesquisas científicas e parcerias com instituições de pesquisa e universidades. E também, praticamente não há centro educacional para os atletas. Em relação ao acesso a centros de treinamento, a maioria revelou não ter acesso a centros especializados. 70% disseram treinar em clube, mostrando a importância deste no esporte de alto rendimento. Como eu disse, é aonde acontece realmente o esporte de alto rendimento, na base da pirâmide, no clube e nas organizações não governamentais. As competições são fundamentais no desenvolvimento e formação de atletas, pois é aí que se determina o melhor índice, resultado, equipe, atleta inerente ao EAR. As competições devem ser bem organizadas e ter um calendário regular, além de um nível competitivo considerável.
Jogos abertos do interior, do estado e jogos estudantis são as competições mais corriqueiras nos estados brasileiros, em modelos concentrados e não em temporadas. Quanto ao nível de competição para os jovens, dos atletas entrevistados, 38% consideram razoável e 28% baixo. Já 78% consideram suficiente as oportunidades de participação em competições internacionais. As competições estaduais tendem a ser por modalidade e organizadas por federações ou associações. As escolares, as universitárias, os jogos regionais e os abertos são promovidos pelos estados. E há ainda competições municipais, em menor escala. Federações, secretarias estaduais e secretarias municipais não têm relação ou comunicação. Assim, o EAR fica muito dependente das competições federadas, que são competições de maior custo. Quanto à ciência, inovação e o EAR, o Brasil acenou com algumas possibilidades. Entretanto, foram pouquíssimas, evidenciando uma desconexão entre pesquisa, universidade e EAR. E essa postura é incoerente, uma vez que é reconhecido primordial o papel das ciências do esporte no EAR. A pesquisa no Brasil está centrada na pós-graduação das universidades, que comumente não estão próximas dos espaços de práticas do EAR. No âmbito municipal, há ainda menor articulação entre município, clubes e universidades. A aproximação mais evidente entre universidade e esporte de alto rendimento se dá no movimento paralímpico. A importância dessa participação se vê nos resultados, uma vez que o Brasil se mantém entre os 10 melhores nos Jogos Paralímpicos desde 2008, posição nunca alcançada pelo Brasil nos Jogos Olímpicos. Portanto, aproximar a estrutura científica da realidade do EAR é uma necessidade. Junto a isso, é importante a participação privada, como núcleo de alto rendimento em São Paulo. Falaremos agora do recurso humano, atletas e treinadores. Antes disso, vamos dar uma pausa, beber um pouco d'água, alongar um pouquinho e daqui a pouco retornamos. Beleza?